Águas Claras? Mães de Mães de Brasília. Brasília. Ah, Mães Mães de de Brasília. Brasília. Mães de Brasília. Cultura Kids, Mães de Brasília, Cultura Kids, Pezinho Fora de Casa. Pezinho Fora de Casa. E nós do Roteirinho Brasília. Pezinho Fora de Casa. E, bom, então você passou suas redes sociais, você tá, o Roteirinho de Brasília tá bombando, né? Tô vendo aí que cada dia cresce mais o número de seguidores ali. Graças a Deus, está crescendo bastante. Acho que as pessoas gostam da forma como a gente coloca, com riqueza de informação, né? Para os pais saírem de casa realmente sabendo o que esperar E só de dica cada boa, né? E evento. dica boa, né? A gente tem o cuidado, assim, de dar riqueza de detalhes, de valores, de local, se é aberto, se é fechado. Até que às vezes é um trabalho você sair criança pequena de casa, né? Nossa Então, Senhora. assim, para você já saber o que você vai encontrar no lugar. Encontrar. Se Perfeito. tem lugar para comer, se não tem. E quem quiser, por exemplo, divulgar uma atividade cultural, Só entrar em contato também pelo direct. A gente até coloca ali, ó, contato e divulgação direct. ah, Só mandar uma mensagenzinha lá no direct, que a gente tem as opções de divulgar no Instagram, de divulgar na agenda, né? legal, legal. Visitando o lugar, produzindo rios, que hoje em dia o rios que é o que há, né? Isso, é a modinha É a agora do modinha momento. Tem agora. que fazer rios. Tem que fazer rios. Não Tem precisa ser dancinha, mas tem que É, fazer. é. Né? O Chester adora o Eu gosto, TikTok. gosta de dançar. O Chester ele gosta do TikTok. Ele é a rede social que ele mais gosta. Tem umas dancinhas dele lá bastante interessantes, né? Mas, enfim, cada um faz, né, da rede social o que bem entende, né? É, bom, meninas, foi bom tê-las aqui no Totcast. Mais alguma consideração final aí? Miedja. Quero agradecer e deixar aí uma dica para as pessoas que vão ver depois, que estão vindo agora, para que leiam, né? Precisa resgatar isso. O celular é muito bom, é uma facilidade, mas a gente precisa, né? A contação de história, ela é uma troca de afeto, né? A gente está aí no ano de 2022 e a gente tem o exemplo do maior contador de histórias que a gente já teve, que foi Jesus Cristo, né? Ele falou o mundo através de parábolas, né? A gente vai ter uma eleição aí domingo, uma eleição muito difícil. Eu acho que a gente nunca viveu isso no Brasil. Sei que todo mundo talvez já tenha o seu candidato, mas a gente precisa lembrar da importância da leitura nesse momento, né? Ler para os filhos, esse carinho, esse afeto, né? Contar a história da sua própria vida, né? Hoje a gente tem crianças que não sabem dizer o nome do pai e da mãe, né? A gente pergunta qual é o nome do seu pai? Papai. Na sua mãe? Mamãe. É importante você contar de onde vem, a sua ancestralidade, essas histórias, né? A vida da gente é feita de histórias e eu sou muito grata à contação de histórias. Contar histórias é o meu pulsar. Quando eu fui trabalhar com o senador Isalci, muita gente achava que eu queria entrar para o mundo da política, né? E eu dizia jamais, e eu digo isso para todo mundo. Eu tive que fazer várias postagens no meu Instagram dizendo que eu não era candidata a nada. Porque eu não quero, não tenho essa pretensão. Eu quero contar histórias. Eu acredito que nesses 10 anos de Terraço Shopping, as crianças que passaram ali, os meus alunos, nesses 27 anos de profissão, que ouviram as minhas histórias, é, eu consegui transformar um pouquinho a vida deles, né? Eu acho que você conta história, você lança sementes ali, o solo sagrado, que é a imaginação, a criatividade, a inteligência, a competência, e um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Então, que a gente possa praticar isso, né? Entre todas essas programações, eu não desmereço nenhuma delas, mas que a gente tenha a nossa programação em casa com os nossos filhos. Resgate isso. Conte de onde você veio, um pouco da sua história, invente histórias para os seus filhos. Isso está acabando, isso não pode acabar. A gente é muito doído dizer isso, mas é verdade. Isso que eu estou te Sim. falando é com pesquisa. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu comprovei o que eu estou te dizendo. Eu vejo isso cada vez mais. Começo a conversar com as pessoas e eu, em 2 minutos eu falo, "Você história para seus filhos?" E as pessoas, não, eu coloco lá no YouTube, já tem todas, as histórias estão prontas, né? Não preciso fazer isso, precisa sim. Então, eu deixo esse recado para as pessoas. Contem histórias, né? É. Isso é muito importante. É um recado bastante importante, ainda mais no mundo de hoje que você tem as crianças cada vez mais trancadas dentro dos próprios quartos. Em 2 minutinhos que a Exatamente. gente. Não precisa de muito tempo, né?
Tem uma história da Bia Bedran, que é do Ronaldo Fonseca original, que a Bia Bedran conta de uma forma incrível. É uma história de um macaquinho que toda noite ele passa para a cama do pai macaco, né? E o pai macaco não entende por quê, né? E ele sempre tem uma desculpa diferente para aquilo, mas um dia o macaquinho resolve falar a verdade pro pai. Ele passa para a cama do pai macaco porque ele quer atenção. E é o que acontece hoje, né? Os nossos filhos querem atenção. E se a gente não dá atenção, se a gente não dá afetividade para eles, eles vão procurar essa atenção, essa afetividade em outros lugares. Então, se a gente quer resgatar a família, que a gente fala tanto esse valor hoje em dia, eu vejo tanta gente falando pela família, pela família, pela família. Comece dentro da nossa casa. Isso, Não precisa ir muito longe. Começa ali. exatamente. Boa Isso. dica. Excelente. Boa dica, acompanhada de um belo puxão de orelha, né, Chester? É isso aí. Sorella, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Rodrigo. Agradecer pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. Quero convidar todo mundo também para seguir nosso perfil, Roteirinho Brasília, para ficar por dentro de toda a programação, de todas as dicas voltadas para a família. É isso aí. Galera, muito obrigado aí pela paciência, pela moralzinha que vocês nos deram com a sua importantíssima audiência ao Totcast. Vamos encerrando por aqui. Segunda-feira teremos às 20 horas Leandro Graz no Totcast pós-eleição. Delícia! Valeu!